Bom dia, inspiradoras! Vamos começar hoje com essa live, né, sendo a nossa primeira live, o nosso primeiro papo de blog de 2023. Então, estou muito feliz em conversar com vocês novamente. Hoje eu vou falar sobre um texto que eu escrevi, na verdade foi o último que eu escrevi no blog, que fala sobre comparação e inspiração. E quais são os perigos da comparação? O que é que a comparação pode fazer com que a gente acabe se tornando... Olá, Rosivânia, seja bem-vinda, bom dia. Como é que ela pode nos afetar de modo a fazer até com que a gente deixe de se ver diante do espelho e comece só a buscar outras pessoas além de nós mesmas. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque parece muito simples, parece muito corriqueiro, parece muito comum, mas... É natural que em algumas situações a gente acabe se comparando com outras pessoas, mas até que ponto essa comparação ela pode ser um risco, pode ser um perigo, para até que você consiga buscar um autoconhecimento, ou que você... Bom dia, Andrelli, seja bem-vinda. Ou até que você... Bom dia, Thalisson. Ou que você até... desenvolva um problema em termos de não se achar o suficiente. Porque o que é a comparação? A comparação nada mais é do que quando você olha em uma outra pessoa ou em outras pessoas, características, qualidades que aquela pessoa tem, que podem ou, em alguma medida, ser iguais às que você tem ou superiores às que você tem. E aí, onde é que reside o grande perigo? É porque normalmente a gente, quando procura se comparar, quando não consegue pelo menos estabelecer uma certa igualdade, né, entre nós e a pessoa que a gente se compara, a gente acaba achando normalmente que ela é superior. E isso pode fazer com que a gente fique extremamente ansioso, estressado, buscando um ideal, buscando ser alguém que a gente não é. Essa é a grande preocupação quando a gente foca na comparação e não na inspiração. Em outras palavras, lembram lá da história da Branca de Neve, da rainha? O que é que a rainha faz quando ela chega diante do espelho? Ela pergunta se lá no reino teria alguém mais bela do que ela. Ou seja, a comparação feita pela rainha lá da história, que a gente conhece, né? Já desde a infância a gente conhece a história, é uma comparação que está relacionada à questão da aparência, porque quando as pessoas se comparam, muitas vezes elas querem se comparar ou porque querem saber se a aparência do outro está melhor ou igual à dela, ou ela quer também saber se as relações interpessoais dessa pessoa, a maneira como ela se comunica com o seu dia a dia é melhor ou igual àquela que você tem. E quando ela pergunta para o espelho, né, se ela era melhor, escuta algo que ela não estava ali querendo escutar, que era que existia a Branca de Neve, que era mais bela do que ela no reino. Então essa rainha, ela fica o quê? Enlouquecida. Ela começa a achar que a Branca de Neve é a grande inimiga da vida dela, que ela não poderia existir na face da terra, porque seria um grande risco, né, para o seu ego, para a sua necessidade de se sentir superior, de se sentir melhor do que as outras pessoas. Então, mesmo que de uma maneira inconsciente, muitas vezes nós podemos nos comportar como se fôssemos a rainha, contemplando o espelho, diante do espelho, sempre imaginando que a resposta que nós vamos encontrar diante do nosso espelhamento, né, da nossa visão a respeito de nós mesmos, é de que nós somos sempre superiores e melhores. E quando nos sentimos o quê? Em risco, ameaçados, podemos desenvolver problemas relacionados à nossa autoestima. E autoestima, autoamor, autoconhecimento é o que faz com que a gente possa viver harmonicamente de uma maneira mais equilibrada, não só com as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente conosco. Então eu acho que a gente precisa começar a ficar mais alerta em relação aos perigos da comparação. O que é que essa comparação é capaz de fazer conosco? Primeira coisa, a gente vê o resultado, mas a gente não consegue ver o esforço. Quando a gente se compara com as pessoas, a gente acaba sempre achando que a grama do vizinho é mais verde, que a vida da pessoa é muito melhor do que a nossa, que essa pessoa se relaciona melhor, que ela é mais amada, e a gente acaba achando que está sempre um passo atrás.
E o que é que acontece quando a gente acha que sempre a grama do vizinho é mais verde? A gente deixa de cuidar da nossa grama. Como está o seu jardim? Como está a sua grama? Você tem cuidado das coisas que estão relacionadas à sua vida? Ou você tem se preocupado o tempo todo com o sucesso, né, e a glória dos outros? O que efetivamente você tem feito para se tornar uma pessoa melhor, para que você possa se inspirar, inclusive, em si mesma? Então, acho que é muito importante a gente começar a parar com essa mania de ficar sempre buscando essas comparações no sentido de nos diminuir ou achar que somos incapazes de alcançarmos o sucesso que nós pretendemos, de atingir as metas, os objetivos que nós queremos. Porque mesmo aquela pessoa com a qual você de repente possa vir a se comparar, com certeza para que ela conseguisse atingir o objetivo, que é algo que você também gostaria de atingir, ou se relacionar bem como você gostaria de se relacionar, ou ter uma aparência melhor, né? Porque você acha que essa pessoa é bonita, é organizada, sei lá, enfim, você tem uma série de coisas na sua cabeça. Você nunca parou para pensar que para que isso fosse alcançado, esse objeto do seu desejo fosse alcançado por essa outra pessoa, ela teve que passar pelo que a gente chama de processo. Ela teve que viver a jornada dela. E eu até separei uma frase que eu achei bem interessante, que eu encontrei durante as minhas pesquisas, que diz assim: a vida não é competição. A vida, gente, é uma jornada. A gente é que tem essa mania de ficar se comparando, de ficar competindo, de ficar disputando quem é melhor, quem é pior, quem faz isso e aquilo. A própria sociedade, o próprio sistema nos impulsiona, nos induz a nos comportarmos dessa forma. Mas o que vale realmente a pena e o que faz a diferença na nossa vida é o como a gente se comportou, como soubemos lidar com as nossas adversidades, com as nossas dificuldades e como conseguimos superar essas dificuldades durante a nossa jornada. E essa jornada, ela é individual, cada pessoa terá a sua. Cada pessoa fará escolhas que deram certo e escolhas que deram errado. E isso é para todos os seres humanos da face da Terra. Então, não ache que você é a única pessoa da face da Terra. Ah, porque deu certo para A, deu certo para B, para mim nunca dá certo. Então, só esse pensamento de lamentação, de murmurar, de sempre se colocar para baixo, isso já é, vamos dizer assim, o combustível que você está dando para que de fato você não alcance os seus desejos, não consiga realizar os seus sonhos, os seus planos. Então começa tudo pela autoestima. Eu sempre falo assim, muitas postagens aqui, né, que a grande revolução ela deve começar de dentro para fora. A gente quer mudar o mundo, mas a gente não consegue nem se mudar. Essa aqui é a grande verdade. Quando a gente se olha diante do espelho, a gente não consegue se ver. A gente tem até medo de passar muito tempo se analisando, porque a gente muitas vezes não sabe nem lidar com todos os conflitos que nós temos, com todas as questões que a gente precisa melhorar. Então, sempre colocando o defeito no outro. O outro é que está errado, o outro é que é o problema da minha vida. Se não tivesse aquela pessoa, se aquela pessoa não tivesse isso ou aquilo, eu seria melhor. E acaba deixando de se ver. O que é que você precisa fazer hoje para deixar a sua grama mais verde? Para deixar o seu jardim mais bonito, mais florido? Quais são as atitudes e ações efetivas que vão concorrer para que você mude a sua vida? É importante que a gente pare de ficar sempre olhando os demais e a gente comece a olhar para si mesmo. Porque muitas vezes as atitudes e essas ações, elas não são algo muito difíceis de serem alcançadas. Às vezes são pequenas mudanças. São coisas que você deixa de colocar, de se torturar, de se cobrar tanto e começa a ver que você é humana e que você tem falhas e que você tem acertos e que você tem vitórias e também tem fracassos e que isso faz parte da vida. E a gente precisa aprender ou se preocupar com a nossa evolução. Então, à medida que você se preocupa em evoluir, você deixa de olhar para os outros, você olha para você. O que a gente vê hoje em dia na internet? Um monte de gente, né? Dando tanto pitaco na vida do outro, fazendo julgamentos, falando que A, que B é isso ou aquilo. E eu fico pensando muitas vezes, meu Deus do céu, o que é que faz uma pessoa parar numa rede social para ficar xingando, ficar criticando, ficar sempre maldizendo, sempre falando coisas assim pejorativas, coisas negativas em relação a pessoas que elas sequer
conhecem. E aí eu fico pensando, nossa, muito provavelmente essa pessoa não está cuidando do seu jardim. Ou seja, tá só apedrejando o jardim alheio, né? Porque incomoda muitas vezes aquilo que aquela pessoa é ou aquilo que aquela pessoa faz. Mas não olha para si, no que pode fazer para evoluir verdadeiramente como pessoa. Então, são esses detalhes do nosso dia a dia que fazem de fato uma grande diferença. Então, hoje, nessa sexta-feira, a gente precisa pensar sobre isso, pensar inclusive até a se proteger, né? Quando a gente, porque tem aquela questão, às vezes a gente se compara. Olá, Leninha, seja bem-vinda. E às vezes a gente é o alvo da comparação. Vocês já passaram por isso? Me digam aí se vocês já passaram, assim, de sentir que alguém estava se comparando a vocês e vocês estavam meio que perdidas ou se sentindo um pouco acuadas ou sentindo que aquilo ali estava trazendo uma situação complicada para vocês. Eu posso dizer que já passei por essa situação, né? Tanto me comparei como também me senti alvo da comparação. E as duas situações, elas são muito ruins. Isso aí pode ter certeza por experiência própria. Por quê? Porque eu ficava achando muitas vezes assim, nossa, eu queria... Isso há um tempo atrás, né? Graças a Deus, a gente vai evoluindo, vai melhorando. Mas eu ficava às vezes pensando, nossa, se eu fosse mais, sei lá, mais inteligente, se eu entendesse mais das coisas, se eu tivesse uma visão melhor das coisas, eu poderia alcançar tal. Mas aí depois eu fui pensando que às vezes a pessoa é a pessoa. Eu acho complicado quando a gente se compara no sentido de invejar. Eu acho isso horrível, né? A inveja é algo terrível, né? Quando eu falei pra vocês sobre a história da Branca de Neve, a Branca de Neve, por que ela queria, aliás, a rainha, né? Por que a rainha queria acabar com a Branca de Neve? Porque no fundo ela tinha inveja, ela não suportava a possibilidade de, nessa comparação que ela fez, alguém ser considerado mais bela do que ela. Então ela começa a perseguir, ela tenta matar e assim vai. Na vida real, apesar de a gente citar aí, né, essa história que a gente sabe que é uma ficção, a vida real, essas situações também acontecem. Às vezes as pessoas ficam tão incomodadas com aquilo que o outro é, que essa pessoa acaba transformando essa comparação em inveja. E aí ela começa a perseguir, começa a perturbar a vida do outro, acha que o que ela quer, na verdade, o que ela mais quer é ter a sensação de não alcançar aquilo que ela tem. Na verdade, o prazer é ter essa sensação de que ela perdeu, de ver essa pessoa perder o que ela tem. Então, a inveja é um sentimento muito egoísta, porque na verdade, muitas vezes essa pessoa sabe que ela não vai conseguir ter aquilo para ela, ou ser daquela forma, mas ela já se contenta só em perturbar a vida do outro e tirar aquilo que aquela pessoa tem. Então, é algo muito perigoso, né? Então, a gente precisa se policiar nesse sentido, de não desenvolver comparações que provavelmente possam fazer com que acabe se tornando inveja, como também a gente saber se proteger no caso de a gente ser alvo dessa comparação e acabar sendo invejado, porque traz muitos prejuízos nas nossas relações familiares, sociais, no nosso trabalho. Qualquer tipo de convivência que você tiver, que reinar ali a inveja, com certeza será um grande problema. Então, o perigo da comparação é que ela acabe se transformando em inveja, que é algo muito negativo e que não faz bem nem para quem é invejado e nem para quem inveja, né? Porque acaba sendo uma pessoa o tempo todo infeliz, o tempo todo focando no outro e deixando de cuidar do seu jardim ou cuidar da sua grama, deixar a sua grama verdinha, como a gente tinha comentado antes. Então, vamos ver uma outra questão. Você não é o outro. Então, se você não é igual a Maria, a Joana, a Tereza, então não adianta você ficar o tempo todo focando nessa pessoa. O que você pode fazer é se inspirar. Nossa, que legal, aquela pessoa conseguiu tal coisa, ou é dessa forma, eu acho legal, eu queria me esforçar para também conseguir alcançar isso. Isso é muito sadio, não tem nada demais. Mas aí isso não é comparar, é você se inspirar. Por isso que eu pergunto, comparação ou inspiração? O que é que você tem feito? Como você tem se olhado diante do espelho? Quando a gente busca alguém como referência, essa pessoa
quando é inspiração pra gente, isso é muito positivo. Eu, por exemplo, já me inspirei em muitas pessoas, né? Tive professoras, professores que me inspiraram muito durante toda a minha jornada. Então, isso é positivo. Eu dizer, nossa, que admiração. Porque quando você se inspira, você admira. Então, não é algo negativo. Então, mas eu sei que nunca serei aquela pessoa que eu me inspirei, né? Então, e a gente precisa entender que nós somos pessoas únicas, que temos nossas qualidades, que podemos avançar da forma como nós somos. Então, primeiro a gente precisa se aceitar, se amar como a gente é, saber que temos falhas, que podemos melhorar essas falhas, mas que também precisamos ressaltar e enfatizar aquilo que nós temos de melhor. Olha aqui, Leninha dizendo, quando a pessoa não se inspira e quando a pessoa não se inspira em ninguém. Mas você não precisa necessariamente, né, ter que se inspirar numa pessoa, né? Você pode se inspirar numa pessoa, não é uma regra. Mas você pode, por exemplo, começar a se inspirar, inclusive em si mesma, entendeu? Então você pode olhar para você e dizer assim, nossa, eu sou essa pessoa hoje. Quais foram as dificuldades que eu já passei na vida? Como eu superei essas dificuldades, né? Quais são os ganhos, as vitórias, as coisas que eu consegui alcançar? Então você está olhando para você e pode se inspirar em você. Dizer, nossa, que legal, que pessoa assim, resiliente, forte que eu sou, porque eu consegui passar por tais situações, eu hoje consegui ter esse aprendizado. Antes eu era de uma forma, hoje eu já vejo que melhorei, que progredi. Mas às vezes a gente fica focando tanto na coisa ruim que a gente acaba deixando de ver as coisas boas que a gente tão importantes para a nossa autoestima. Por isso, gente, essa questão da inspiração, você pode se inspirar em pessoas, né, que de fato não é você, né, que fizeram alguma coisa que você achou interessante, que você diz, olha que legal, né, essa pessoa conquistou isso, eu acho muito legal, eu até posso me inspirar para conseguir alcançar. Isso não é invejar, isso é se inspirar, é vibrar positivamente e até ficar feliz com a felicidade, né, daquela pessoa, com os ganhos daquela pessoa. E você pode também, inclusive, se inspirar consigo mesma. Eu acho muito importante a gente conseguir se inspirar com a nossa própria história. Olhar para a nossa própria jornada, né? E ver um sentido, e ver algo libertador, e ver algo importante que a gente produziu. E uma outra questão que eu acho muito importante é que quando a gente fica se comparando o tempo todo com os outros, o que é que acontece? A gente perde tempo. O tempo que a gente poderia ter destinado para pensar, planejar e executar algo que de fato faça diferença nas nossas vidas, a gente fica lá olhando a vida dos outros. E aí, quando a gente olha demais para a vida dos outros, como é que fica a nossa própria vida? Fica no segundo caso, na segunda opção, e a gente não pode ser segunda opção, a gente precisa ser primeira opção. A gente precisa se olhar e se amar. E aí, essa perda de tempo aí faz com que a gente fique mais ansioso, mais estressado, né? Que a gente não consiga ver beleza nas coisas que a gente faz, porque parece que sempre o outro está em um patamar maior que nós mesmas, né? E uma outra questão é que a comparação, ela mata a alegria da conquista, né? Porque quando a gente fica se comparando demais com o outro, quando a gente finalmente conquista algo, a gente sempre acha que está um passo atrás. Parece que o que a gente conquistou não é tão importante. Ah, só é importante se foi a tal pessoa, olha o que ela conquistou. E às vezes a gente conquista algo, né? E a gente nem dá tanto valor assim. Então mata essa alegria, nesse entusiasmo de ir em busca dessas conquistas, porque a gente acaba achando que não é capaz. E sim, todas nós somos capazes de alcançar aquilo que nós queremos. Cada pessoa vai ter sua história, vai ter o seu contexto. Algumas coisas serão mais fáceis para algumas pessoas, outras serão mais difíceis para outras. Isso faz parte da vida, né? Cada um vai ter sua história e seus desafios. Mas aquilo que a gente se propôs a fazer, se a gente realmente se dedicar, se a gente acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade, sim, nós somos capazes de mudar a nossa história. Aliás, nós também precisamos colocar essa responsabilidade sobre nós. Não ficar achando que os outros é quem vão dar as diretrizes da nossa vida. Que a gente possa ser protagonista de fato da nossa história. Então, quando a gente começa a observar que aquela coisa que era tão simples,
mas que foi tão importante para a sua conquista. Quando você valoriza isso, você já começa a avançar em termos da sua evolução pessoal, né? Como uma mulher que agora consegue ver ou ampliar sua visão diante das coisas que estão diante de você. Não adianta ficar só olhando para o outro e achando que a conquista do outro é melhor. Não, e as minhas conquistas? Então, se alegre. Pode ser pequeno para Maria, para João, para José, mas para você foi importante. Então, se entusiasme com cada conquista que você alcançar. E aí, se ela é maior, menor, isso não cabe aos outros julgarem. Cabe a você entender o sentido, a importância daquela conquista para você. Depois é a questão, a comparação coloca o foco na pessoa errada, né? Porque quando a gente está se comparando com o outro, a gente está focando no outro. Fica o tempo todo só observando o outro, o que ele conquistou, o que ele está fazendo, o que ele tem de bom. E a gente acaba deixando de olhar para nós mesmas. Ou seja, o foco tem que ser em você. O foco tem que ser, eu tenho que ter o foco em mim, né? Então a gente precisa se olhar diante desse espelho, se conhecer. Então, eu até coloquei no texto do blog, né? Quem ainda não leu, peço que dê uma olhadinha lá no blog, eu fiz esse texto e fala sobre a questão da criptonita, eu falo, né? A comparação não tem sido a sua criptonita, usando aquela palavra que a gente usa que a fraqueza do super-homem era a criptonita. Então, ele tinha muitos poderes, muita força, mas a criptonita o enfraquecia. De repente, a comparação pode ser a criptonita de muitas mulheres, né? Ficar se comparando pode estar a enfraquecendo para que ela, de fato, faça algo que seja bom, frutífero, que renda realmente frutos para a vida dela, pessoal, profissional, para que ela se veja na sua integralidade, na sua humanidade. A gente não é feliz todo dia, a gente tem problemas sim, a gente precisa muitas vezes, né, se superar mais do que a gente até imaginava do que deveria fazer. Mas isso faz parte da vida, faz parte do seu compromisso, do seu comprometimento consigo mesma, né? Olá, Ina, seja bem-vinda. E assim, a gente precisa ter essa atenção para conosco, não é? Não ficar delegando ou olhando, sempre parece que os outros é que vão fazer melhor. Então, o foco tem que ser em você, foque em você. O que me desagrada hoje? O que é que não está de acordo com aquilo que eu gostaria? Ah, isso. E o que é que eu posso fazer para mudar isso? Isso. Sim, algumas coisas eu vou conseguir fazer. Outras eu não vou conseguir fazer. Ou não conseguirei fazer sozinha. Quem eu preciso buscar para me auxiliar nessa jornada? Então, são reflexões, né? Não é ir só vivendo por viver todo dia automaticamente. Mas reflexões que a gente precisa fazer para dar o próximo passo, para mudar a nossa perspectiva, para mudar a nossa rota. E uma outra questão aqui que eu coloquei, que eu acho bem interessante, é que é a questão do mito da rainha, né? Não desconte suas frustrações na Branca de Neve, ou seja, não fique descontando suas frustrações nas outras pessoas, achando que elas são culpadas pelas coisas que você ainda não conquistou, porque elas conquistaram e você ainda não. Então, olhe-se no espelho e se contemple. Esse espelho eu falo no sentido simbólico. Olhe para você. O que é que te incomoda hoje? O que é que tem feito com que você sempre fique achando que está um passo atrás dos demais? E no momento em que você olha para si, você começa a entender que você sim é capaz de mudar a sua rota, a sua jornada, a sua perspectiva, que você tem suas responsabilidades, que você possa retirar, né, aquele sonho, acordar os sonhos adormecidos e possa sentir força para que você consiga sim vencer e realizar as coisas que você quer. Mas nunca fique só ali olhando para o outro e achando que ele é o máximo. Já perceberam como essa vida de internet, tudo é perfeito? A gente vê, passa o feed, né? A vida perfeita. Sei quantos seguidores, né, da vida perfeita. Mas assim, gente, as pessoas na internet, elas mostram aquilo que elas querem mostrar. Ninguém vai mostrar os problemas que enfrentou, as dificuldades que tem. Às vezes até mostra, depende muito do público, né, que interage ali com aquele perfil.
Mas normalmente vai mostrar lá num carro, numa BMW, mostra uma grande viagem, não sei o quê. Aí você fica, nossa, minha vida não tem nada a ver com isso, mas eu queria viver isso. A gente precisa ver, colocar os nossos pés no chão, de fato entender que sim, nós somos capazes, mas a gente não precisa se comparar ou querer ter a vida do outro. Nós temos a nossa própria vida. O foco deve estar sim em nós mesmas. E sim, lutar, planejar, refletir, né? Buscar esse autoconhecimento para conquistar a vida que nós queremos ter. Não é olhando para os outros, né? Não é olhando para a Branca de Neve que nós vamos realizar os nossos projetos. Então, se una à Branca de Neve, talvez ela possa ser a mão que você precisa para te ajudar a realizar os seus objetivos. Mas nunca ache que só os outros conseguem. Você consegue também. Basta você mudar a sua visão. Basta você contemplar o alto amor. Se ame, se priorize, planeje, pense no que você quer, nos seus sonhos e busque a realização. Porque não adianta a gente só teorizar, só pensar. A gente tem que agir, tem que fazer diferente. Então eu convido todas vocês, para quem ainda não leu, ir lá no blog Propósito Criativo. Tem esse texto, chama Diante do Espelho, Comparação ou Inspiração. E eu espero que vocês, enquanto mulheres inspiradoras, sejam para si mesmas a sua maior inspiração. Olhem para vocês como pessoas que são inspiradoras de verdade, né? E valorizem cada conquista e saibam também aprender com os fracassos e com as derrotas. É isso que faz com que a gente evolua enquanto pessoa. Eu desejo uma sexta-feira maravilhosa. Agradeço a todas vocês que participaram comigo aqui dessa reflexão, desse papo de blog. E quando tiver uma outra reflexão, um outro papo, com certeza eu aviso para vocês através das redes sociais, tá bom? Então, eu vou deixar essa live também gravada no canal do YouTube. Quem puder dar uma passada por lá, dar um like, compartilhar. Eu agradeço de coração. Sexta-feira abençoada para todas vocês e até a próxima!